Saindo das considerações aconselhadoras, ou seja, dos parâmetros aconselháveis e dos exemplos positivos e negativos, agora o Apocalipse começa a ganhar uma face realmente profética e inicia o seu ciclo de previsão e de projeção. Mas para que se possa entender esse ciclo de projetividade, se faz necessário entender exatamente quando as últimas coisas começaram a acontecer. Como a escatologia trata de uma grande percentagem do que fala o livro de Apocalipse, precisamos então saber quando o Apocalipse começou a se cumprir. Mas quando começou a se cumprir? Para compreender isso e obtermos uma resposta, precisamos analisar alguns fatos históricos e combiná-los com textos bíblicos. O capítulo 66 de Isaías trata da rejeição final dos rebeldes. Assim é, categoricamente, a epígrafe do capítulo. Então pode-se perceber que o capítulo 66 de Isaías é mais um texto escatológico que está espalhado na Bíblia. E como um texto escatológico, precisa ser considerado dentro da ciência da escatologia como parte integrante das considerações do significado fiel desta ciência. Observe o seguinte texto: quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz a seus filhos. Isaías 66:8. Isaías, um profeta messiânico e escatológico, nos fornece vários versículos que corroboram como chave bíblica este versículo, como Isaías 49:6 e Isaías 49:8. Segundo o profeta Jeremias, Israel jamais deixou de ser uma nação. Jeremias 31, versículo 35 a 37. Mas dentro da organização das nações mundiais, houve a necessidade de que Israel viesse a conjurar-se como uma nação legítima. E isso tem muito a ver com o início do cumprimento das últimas coisas. Falar disso traz revelações espantosas para nós brasileiros. Pois é, para que o livro de Apocalipse começasse a ter cumprimento e assim as últimas coisas pudessem ter cabo fatídico, houve um envolvimento muitíssimo importante de dois brasileiros. Vamos entender muito bem isso. Durante a Segunda Guerra Mundial, o nazismo, sob o comando de Adolf Hitler, assolava toda a Europa de uma maneira tão cruel que a fama de suas atrocidades varria todo o planeta com admiração e terror. De fato, alguns não acreditavam e para muitos era apenas um boato, mas para aqueles que conseguiram ver de perto era bem mais que um pesadelo se tornando realidade. A imagem de milhares de seres humanos conduzidos a campos de concentração, fuzilamentos de crianças, câmaras de gás e pessoas sendo queimadas vivas foi o pior e mais vergonhoso momento da humanidade. Muitos se acovardaram, se esconderam e fugiram, mas houve aqueles que se revelaram grandes heróis, lutando contra a crueldade do nazismo. Como estudiosos da Bíblia, sempre lemos sobre o sofrimento do povo judeu, as grandes atrocidades egípcias durante o tempo da escravidão, incluindo o grande genocídio infantil na época do faraó Sete II, pai de Ramsés, a deportação para a Babilônia na época de Nabucodonosor, a perseguição na época do rei Assuero, marido da rainha Ester, a perseguição contra a igreja, que resultou na execução e na cruel sentença dos fiéis atirados nas arenas de Roma. Mas quando estudamos o Holocausto, vemos a olhos vivos a perseguição contra o povo judeu. É impossível não associar aos eventos bíblicos que tanto estudamos. E categoricamente podemos dizer que se não entendemos o Holocausto, não podemos entender o início do cumprimento das profecias apocalípticas. No dia 14 de junho de 1940,
os alemães invadiram a França, depois de terem invadido a Polônia, Noruega e a Bélgica, deixando um terrível rastro de destruição e crueldade. Nesta época, havia um diplomata brasileiro, o embaixador do Brasil na França, o senhor Luiz Martins de Souza Dantas, ou como era popularmente conhecido, Embaixador Souza Dantas. Este homem, desde 1938, concedeu inúmeros, há quem diga mais de 1000, vistos para que judeus pudessem vir livremente para o Brasil escapando dos nazistas. Na época em que Souza Dantas deu estes vistos, houve uma severíssima perseguição contra ele, tanto por parte da inteligência nazista, como por parte de alguns setores do governo brasileiro. Foi um período extremamente complicado, em que países do eixo e os aliados disputaram a atenção e o apoio territorial do Brasil. Pois é, para quem não sabe, houve uma remota possibilidade que o Brasil pudesse trocar o lado ou escolher outro lado durante a Segunda Guerra Mundial. Devido ao seu posicionamento diante do Oceano Atlântico, a disputa foi tão acirrada que diversos fatos obscuros ocorreram naquele período. Para quem não sabe, aconteceu inclusive a deportação de uma mulher para ser entregue ao nazismo daqui do Brasil, a terrível história da senhora Olga Benário. A conturbação foi tanta que os americanos apelaram para todos os meios para que pudessem ganhar esta disputa política pelo Brasil como aliado. Neste período, na tentativa de ganhar a simpatia dos brasileiros, apelou-se inclusive para que o Walt Disney fizesse um personagem que retratasse simpaticamente o povo brasileiro. Neste período, então, surgiu o Zé Carioca, com particularidades brasileiras, mas que revelava alguns pontos daquilo que se conheceu depois como conspiração do charuto. Os principais líderes do mundo livre, como Winston Churchill, Franklin Delano Roosevelt e até Stalin, fumavam charuto, caracterizando assim a liderança dos países aliados, retratados no hábito de fumar charuto do personagem simpático que o Walt Disney criou para homenagear o povo brasileiro, o Zé Carioca. Além disso, os americanos também prometeram ajudar o Brasil na criação da Companhia Siderúrgica Nacional, o que prontamente cumpriram após o término da guerra. Durante esse difícil período, as correntes governamentais do Brasil que queriam participar dos países do eixo perseguiram pessoas como Souza Dantas e outros que se solidarizavam com a situação dos judeus. Souza Dantas foi ameaçado de prisão e, na verdade, foi preso por algum tempo pela Gestapo, sendo solto alguns meses após, devido à pressão de outros diplomatas. Entre aqueles que foram ajudados por Souza Dantas, haviam colaboradores de David Ben-Gurion, que, na época, liberava na Palestina o movimento sionista que antecedeu a criação do Estado de Israel. Ainda em 1940, tomando conhecimento de uma conspiração dos alemães, Souza Dantas informou que havia planos de agentes secretos alemães que matassem David Ben-Gurion na Palestina. Um daqueles foi retirado da França com a ajuda de Souza Dantas, que informou ao movimento sionista e providenciou o desmonte da operação que mataria David Ben-Gurion. Para quem não sabe, David Ben-Gurion foi, por assim dizer, o fundador do Estado de Israel e seu primeiro-ministro até o ano de 1963. Souza Dantas foi um brasileiro que salvou a vida de muitos judeus e colaborou diretamente para que a fundação do Estado de Israel não fosse atrasada e nem danificada pela morte de David Ben-Gurion. Mais tarde, com o fim da Segunda Guerra Mundial, foi fundada a Organização das Nações Unidas. Essa instituição intergovernamental foi criada com o fim de evitar que outros conflitos globais acontecessem. No início, 51 países fizeram parte desta grande reunião de poderes. Hoje,
A ONU conta com mais de 193 nações. Em 29 de novembro de 1947, acontecia algo que mudaria para sempre os rumos do Oriente Médio. Um outro brasileiro, chamado Oswaldo Aranha, presidiu a reunião que foi aprovada a Resolução 181 da ONU, que tratava da partilha da Palestina. Realmente, uma sessão histórica. O texto previa a criação de 2 estados, um árabe e um judeu, na região da Palestina, que naquele momento estava sob controle dos britânicos. A liderança judaica aceitou a divisão proposta e David Ben-Gurion proclamou 6 meses depois, em 14 de maio de 1948, a criação do Estado de Israel, cumprindo-se o que dizia Isaías no capítulo 66, versículo 8. Perceba que o embaixador Souza Dantas salvou a vida de David Ben-Gurion ao avisá-lo de uma conspiração espiã nazista para matá-lo. E Oswaldo Aranha presidiu, deu voto e fez lobby para que a Resolução 181 fosse aprovada. Por conta disso, Oswaldo Aranha foi homenageado, tendo seu nome posto em uma praça no centro de Jerusalém, ao lado do cemitério muçulmano. E o embaixador Souza Dantas, em 10 de dezembro de 2003, foi proclamado justo entre as nações, título atribuído a pessoas que arriscaram suas vidas para ajudar os judeus perseguidos pelo regime nazista. Por conta destes fatos, mais de 2.000 professores de teologia científica ao redor do mundo concordam que o livro de Apocalipse teve o seu início de cumprimento no dia 14 de maio de 1948, com a fundação do Estado de Israel, cumprindo o que diz Isaías 66. Com isso, é coerente dizer que não iremos entrar no livro do Apocalipse, mas já estamos nele já faz um bom tempo. Lembrem, escatologia é historicidade e cultura. Fora disto, não é possível haver um bom e saudável exercício hermenêutico segundo aquilo que prevê os textos escatológicos.